Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o canal Quem Tem Sede Venha. Convidar você, se você gostar do vídeo, para você fazer o que mesmo? Se inscrever. Olá pessoal, estamos aqui. Estamos aqui. Como é que chama mesmo? É canal, né? No canal. Mais uma vez. Claquete. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal do YouTube Quem Tem Sede Venha. Você, se você gostar do vídeo, depois não deixe de escrever, não deixe também de dar o coisinho, como é que chama? É escrever e o que é o outro? Mas não tem um outro negocinho? Dá um like. Ah não, você não vou falar não, eu me recuso. Like? Não, se inscrever. Então vamos de novo, vai. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal Quem Tem Sede Venha. Se você gostar, não deixe de se inscrever para você receber toda semana os nossos vídeos novos. Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no canal Quem Tem Sede Venha. E hoje nós vamos falar do primeiro livro de Samuel. É um livro que particularmente eu gosto muito, um dos livros que eu mais gosto do Antigo Testamento. Apesar que eu falo isso, mas se eu for falar, eu vou falar que eu gosto de todos, porque a Bíblia ela é fantástica. Um livro melhor que o outro, a gente começa a ler, eu gostei mais desse, depois você leu, não, gostei mais desse. O primeiro livro de Samuel, ele tem uma característica que, para mim, assim, não é uma característica, uma importância na história, porque aqui, no primeiro livro de Samuel, narra a história do rei Davi, né? O rei mais importante que Israel teve, mas não é só isso. Ele narra um elo entre a era dos juízes e a era dos reis, né? Porque a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, ela se divide basicamente em três. Os patriarcas, que começa lá em Abraão, né? E vem depois, entra na era dos juízes, que nós já vimos também o livro de Juízes, que é quando Deus levanta pessoas para julgar o povo. E nasce, no primeiro livro de Samuel, nasce o último juiz, que é Samuel. Um homem que, na verdade, ele foi juiz, foi sacerdote e foi profeta. É o único na Bíblia Sagrada que congrega esses três títulos, né, de juiz, de sacerdote e também de profeta. Fala então do nascimento de Samuel, por isso chama Samuel o livro, né, que tem o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel. No próximo vídeo nós vamos ver sobre o segundo livro de Samuel. Por que fala primeiro? É interessante isso aqui, porque tem pastores ou tem pregadores que falam primeira Samuel. É porque lá no Novo Testamento tem as cartas escritas, as cartas de Paulo, cartas de Pedro, cartas de João. Como são cartas, a gente fala primeira, porque é a primeira carta de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, por exemplo, primeira carta de Paulo, segunda carta de João. Nesse caso aqui não é carta, nesse caso aqui é o livro. Então, o correto é falar primeiro Samuel, que é o primeiro livro de Samuel, e não primeira Samuel. Mas aqui tem outra coisa interessante, conforme eu falei no começo, que é o surgimento de Davi, né? Aqui Samuel, quando ele é alçado ao posto de profeta, de sacerdote, Deus chama Samuel, Deus fala com Samuel, por isso ele era um profeta, e ele vai até a casa de Jessé e ali ele unge Davi rei. Mas o primeiro de Samuel tem muitas importâncias históricas. Por quê? Aqui nasce então o primeiro rei, que foi Saul. Aqui tem também a história de Davi, onde começa a história de Davi, e ele termina na morte de Saul. Saul perseguindo Davi. Davi, ele vai, se esconde na caverna de Adulão, porque Saul tenta matar. Depois você vai ler, é uma história fantástica, né? Aqui tem a história que Davi mata o Golias, mata o gigante, enfim, mas começa no nascimento de Samuel. Depois aí tem como que Samuel é alçado ao posto de sacerdote, de juiz e de profeta, né? Que ele foi criado na casa de Eli, porque a mãe dele prometeu ele para Deus. A mãe dele era estéril, não podia ter filhos, aí ela faz uma promessa para Deus, e quando Samuel nasce, ela vai e oferece o filho dela ao sacerdote Eli, e depois o sacerdote morre.
o povo de Israel perde a arca, os filisteus vêm e roubam a arca, né? E aí começa toda essa história que liga o Samuel com Davi. E aí Davi, então o livro termina na morte de Saul, quando ele está perseguindo Davi, ele tenta tirar a vida de Davi, e nessa batalha, nessa busca, né, que Saul, ele é uma busca implacável contra Davi, ele acaba morrendo, e a partir dali, então aí começa o segundo livro de Samuel, que nós vamos ver no próximo vídeo. Se você quer ler uma história fantástica, você quer realmente ler uma história que é onde é um grande elo na Bíblia Sagrada do povo judeu, primeiro livro de Samuel, história de Samuel, história de Davi, história do primeiro rei que é Saul, fantástico, história de Davi e Golias, que é uma história também fantástica, da onde a gente tira muitas mensagens bíblicas. Então está aqui, primeiro de Samuel, te apresento e aconselho você a ler. É um dos livros que qualquer cristão, qualquer pessoa que queira entender a Bíblia, não pode deixar de ler esse livro. Tá? Que Deus te abençoe, até um próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aí, para você receber, toda vez que a gente publicar aqui um novo vídeo, você recebe também um aviso aí, tá bom? Deus abençoe a todos, até um próximo vídeo, se Deus quiser.